Bom dia! Boa tarde, boa noite. Meu nome é Josique Wilson, para quem ainda não me conhece e para quem já me conhece também. E meu primeiro vídeo terá como conteúdo um assunto que é fonte de vários equívocos aí por parte da população. Chama-se morte cerebral, ou como muios preferem falar, morte cerebral. Josique Josique Wilson. Eu acho que todo mundo aqui que está vendo esse vídeo conhece de uma pessoa que teve uma morte cerebral decretada e assim ficou, ou de alguma pessoa que teve uma morte cerebral detectada e de repente ela viveu desafiando o diagnóstico de todos os médicos. Mas e se eu disser que essa última história talvez não esteja tão bem contada assim? Vamos ver o porquê. Primeiro, eu gostaria de colocar um conceito melhor. Não vamos chamar mais de morte cerebral, nem de morte cerebral. Vamos chamar agora de morte encefálica. Por quê? O encéfalo ele é constituído por três estruturas principais: cérebro, tronco encefálico e cerebelo, ou cerebelo, se você gostar de falar assim. O cérebro e o tronco encefálico são as partes mais importantes, mais vitais do nosso encéfalo. E é nelas que a gente vai tentar focar esse vídeo para poder explicar o conceito de morte encefálica. Mas vamos definir o que é. A morte encefálica é a parada completa e irreversível de toda a atividade do encéfalo. O encéfalo, como eu falei, é constituído de cérebro, tronco e cerebelo e tem como função controlar basicamente o corpo inteiro, inclusive as funções vitais. Se você perde esse controle, você não consegue manter as suas funções vitais por você mesmo. Porém, se você estiver no UTI e perder esse controle, ainda assim os aparelhos irão conseguir manter as suas funções vitais no lugar do seu controle nervoso. E é por isso que uma pessoa com morte encefálica ainda continua com o coração batendo, com a respiração de boa, mas se você desligar os aparelhos, a pessoa não vai conseguir mais manter esses sinais vitais. Agora veja que é um diagnóstico crítico. É um diagnóstico muito pesado, é um diagnóstico irreversível. Então ele precisa ser feito da forma mais criteriosa que você puder fazer. E é por isso que existe o protocolo de morte encefálica. Eu dividi em etapas aqui, etapas de forma didática para você poder entender. Primeira etapa, você tem que suspeitar. Então, quando é que você suspeita que um paciente pode ter morte encefálica? Eu não estou dizendo que ele tem, estou dizendo que ele pode ter. Você primeiro tem que ver que o paciente está em coma. Se o paciente estiver em coma, você suspeita que ele tem uma morte encefálica. Mas ele não precisa estar só em coma. Você precisa saber a causa desse coma e você tem que excluir outras situações, inclusive médicas, que podem causar o coma. Como, por exemplo, um coma induzido por drogas, por medicamentos. Hajam-se excluídas todas essas condições. E você sabendo a exata causa do coma, você pode partir para a próxima etapa, desde que o paciente tenha estado em observação no hospital por muito tempo. Geralmente 6 horas, mas alguns hospitais preconizam horários diferentes. Depois disso, o que é que acontece? Você tem que fazer exames clínicos, você tem que fazer exames que comprovem a integridade do encéfalo. Quais são esses exames? São os reflexos. Então, são vários reflexos, mas eu vou exemplificar alguns para vocês. Por exemplo, se eu pegar um papelzinho, um algodão e colocar no olho, no globo ocular, eu, por reflexo, vou piscar o olho. Esse reflexo ele vai ser mediado pelo tronco encefálico. Se esse reflexo estiver ausente, é um sinal de que o tronco encefálico não está tão legal assim. Agora, um reflexo interessante é o reflexo da apneia. O que significa isso? Vocês já ouviram a história de que ninguém consegue se suicidar tentando parar de respirar? É verdade. Como assim? Não entendi. A nossa respiração ela é voluntária e involuntária. Se eu ficar dizendo, olha, preste atenção na tua respiração, vai ficar prestando, mas você não vai ficar a todo momento da sua vida pensando em quando você vai puxar o ar ou quando vai soltar. Por quê? Porque o tronco encefálico vai fazer com que você respire de forma involuntária. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu estou respirando. E eu não preciso ficar pensando em respirar para poder respirar. Até porque eu sei uma vida bastante entediante se eu ficasse pensando nisso direto. Então, se alguém tenta se matar parando de respirar, ela não vai conseguir porque o tronco vai assumir a respiração dela. E um paciente com morte encefálica, ele não tem esse reflexo da apneia.
porque o tronco encefálico dele não está íntegro. Então, se a gente retira a oxigenação do paciente, se você retira a respiração mecânica do paciente, você vai perceber que ele não vai ter nenhuma reação. Agora, preste atenção, esses exames e essa suspeita são feitos por um médico. 6 horas depois, em um paciente adulto, outro médico tem que realizar os mesmos exames. Então veja que tem 2 médicos participando disso. Além de todo o protocolo rigoroso de antes de um médico, a gente ainda tem que ter outro médico para confirmar. E um desses 2 médicos precisa ser especialista em neurologia ou em neurocirurgia e não pode participar da equipe de transplante. Então, depois que passou por todas as etapas, aqui no Brasil você ainda tem que fazer um exame complementar, algum exame que possa detectar alguma possível atividade do cérebro. Então veja que é um protocolo muito extenso e muito exato. Então é muito extremamente difícil você errar o diagnóstico de morte encefálica. Beleza, pessoal? Se tiverem gostado do vídeo, deem um gostei aqui embaixo. Se não tiverem gostado, fiquem com pena e também deem um gostei. Se inscrevam e perto do sinal de inscrição você vai ver um sinalzinho também de notificação. E aí você clica lá porque na próxima vez que eu postar um vídeo você será notificado e aí você vem aqui e confere. Valeu!